Parece-me que tudo o que a ciência examina nos mostra mais beleza e complexidade no universo em que vivemos. Quando você pensa filosoficamente sobre isso, essa complexidade incrível aponta para uma causa primeira inteligente. É assim que funciona com os humanos. Só mentes inteligentes criam coisas complexas. Não é uma má criação forçar seus filhos a aprenderem que as pessoas evoluíram dos ancestrais dos macacos, sem dar a eles a oportunidade de pensar logicamente sobre isso e chegar à própria conclusão? Bem, veja, eu não acho que você deva forçar as crianças a fazerem nada, mas o que você deve tentar fazer é explicar a elas como o mundo funciona e dar evidências, e, na verdade, pedir que tentem entender o mundo através das evidências. Certo? Agora, a questão é que as evidências nos mostram, não é uma questão de opinião. As evidências mostram que a evolução ocorreu e é a base da biologia moderna. É a base do desenvolvimento moderno de medicamentos. E eu concordo com você que a ciência nos mostra, quero dizer, ela simplesmente torna o mundo fascinante e muito mais interessante do que o mito. Fico chateado quando dizem que ciência não é espiritual. Sinto um deslumbramento espiritual ao ver cada imagem do telescópio espacial Hubble. A ciência é uma espiritualidade melhor porque é real. Acho que isso é o mais importante. Você está certo. Não acho que os pais devam forçar as crianças a nada. O que eles devem tentar fazer é incentivar as crianças a aprender e oferecer a elas a melhor base de conhecimento disponível. E é lamentável que algumas pessoas, por algum motivo, como parece ser o seu caso, temam a noção do fato da realidade de que os humanos, que todas as espécies descendem de um ancestral comum. Isso é simplesmente inequívoco. É a teoria mais testada da ciência. Não acreditamos nela por algum segredo ou código. Se ela estivesse errada, seria ótimo, pois ficar famoso na ciência é provar que colegas estão errados. Se não tivéssemos religião, como ficaríamos sem a capela do King's College, a Capela Sistina, etc? Bem, você sabe, os artistas precisam ganhar a vida. E na época em que a Capela Sistina foi construída e seu teto foi pintado, você sabe quem tinha o dinheiro. Artistas como Michelangelo tinham que ir onde estava o patrocínio. Nunca saberemos o teto que Michelangelo poderia ter pintado se ele tivesse sido contratado para pintar o Museu de Ciência, por exemplo. Nunca saberemos como poderia ter soado o oratório da evolução de Haydn ou a Sinfonia Mesozoica de Beethoven. A ciência reivindica mais do que um método. Na verdade, ela afirma nos oferecer uma esperança para o futuro. Mas a ciência sozinha não possui limites éticos. Quais são os valores, se Deus e a fé forem excluídos, que realmente vão medir o impacto da ciência na vida humana? Acho errado afirmar que a ciência não possui limites éticos. A ciência se baseia em dizer a verdade, um limite ético fundamental. Acho que esse limite não é compartilhado pela religião. A questão é que dizer a verdade, ser totalmente transparente e também duvidar de si mesmo, ser cético é em relação a si, porque a pessoa mais fácil de enganar é você mesmo. Acredito que esses valores são exatamente os que precisamos para uma sociedade melhor. Se qualquer uma dessas coisas fosse verdadeira no meu país, Washington seria melhor. E por isso eu acho que a ciência pode oferecer um mundo melhor. E, na verdade, um mundo que é mais ético e, na medida em que você fala sobre moralidade, do que você pode obter de livros escritos com base em camponeses da Idade do Ferro que nem sabiam que a Terra orbitava o Sol. Eu realmente acho que, na verdade, se você olhar para as democracias e a ciência não floresceu em países que não têm democracias. A democracia depende dos mesmos princípios que fundamentam a ciência. Um público informado, um legislador informado, basicamente que baseia as políticas públicas em fatos empíricos em vez de ideologia. E isso é muito importante. Primeiramente, a religião é verdadeira? E, em segundo lugar, ela é necessária para o bem-estar psicológico humano ou algo do tipo? Se ela não for verdadeira, afirmar que humanos precisam dela e que você perde tempo tentando se livrar disso é extremamente paternalista e condescendente. Nós, intelectuais, sabemos que isso não é verdade, mas
Todas aquelas pessoas pobres por aí, elas precisam de religião. Quero dizer, que coisa condescendente de se dizer sobre todas essas pessoas. Ou é verdade ou não é. E eu tenho respeito suficiente pelas pessoas para dizer que, se não for verdade, as pessoas vão se conformar com isso e não vão sentir necessidade disso. Agora, me fizeram uma pergunta específica. Está nos genes? Existe alguma razão darwiniana para a religiosidade? Talvez exista. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de ser verdade ou não. Eu me importo se é verdade. Não gosto quando dizem que algo é necessário aos humanos, que está nos genes ou que a seleção natural nos fez assim. Portanto, isso valida de certa forma, mas na verdade não valida. Isso apenas diz que foi colocado em nós pela seleção natural, assim como várias outras coisas, provavelmente desagradáveis, também foram colocadas em nós. Isso não quer dizer que não possamos tentar nos curar. Uma citação de Kurt Wise, que é um geólogo americano. Ele estudou geologia em Harvard, nada menos, sob a orientação de Stephen Jay Gould, nada menos. Ele estava pronto para uma carreira acadêmica em geologia, algo que sempre desejou muito. O problema era que vinha de dentro. Era sua criação religiosa, seu muro de fé. E ele não conseguia conciliar os dois, sua formação científica com sua religião. E ele literalmente pegou uma tesoura e passou pela Bíblia, cortando cada versículo que teria que ser removido se ele aceitasse sua formação científica. E no final, ele decidiu que não restava nada da sua Bíblia. Portanto, ele abandonou a ciência e disse: a partir de então, disse ele, com grande tristeza, joguei no fogo todos os meus sonhos e esperanças na ciência. E ele continua: sou criacionista da Terra Jovem, porque essa é a minha compreensão das Escrituras. Como compartilhei com meus professores anos atrás, quando estava na faculdade, se todas as evidências do universo se voltassem contra o criacionismo, eu seria o primeiro a admitir, mas ainda assim seria criacionista, porque é isso que a palavra de Deus parece indicar. Aqui eu devo permanecer. Se a religião pode fazer isso com um geólogo de Harvard altamente educado, imagine o que pode fazer com uma criança ou estudante comum. Obrigado! Então, quando eu digo, como subtítulo do meu livro, que acredito que a religião envenena tudo, não estou apenas fazendo o que os editores gostam e inventando um subtítulo provocativo. Quero dizer que ela nos infecta em nossa integridade mais básica. Ela afirma que só podemos ser morais com permissão do grande irmão, sugerindo que não conseguimos ser bons sem controle totalitário. Significa que não podemos viver sem isso, devemos ter medo. Também devemos ser forçados a amar alguém de quem temos medo. A essência do sadomasoquismo, a essência da abjeção, a essência da relação mestre-escravo e que sabe que a morte está chegando e mal pode esperar para trazê-la. Eu digo que isso é maldade. E embora algumas noites eu fique em casa, eu gosto mais das noites em que saio para lutar contra essa maldade suprema e essa estupidez suprema. Obrigado. Meus filhos não deveriam aprender autocontrole, responsabilidade, cuidado com os outros, etc. Eu não acredito no resto disso. Não acredito nos profetas, não acredito no topo da montanha, não acredito na revelação. Bem, nem você deveria. Como você sugere que não podemos ensinar autocontrole e respeito aos nossos filhos pela regra de ouro? Como ousa?